Ótimo. Muito bem, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Pessoal, muito bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é muitíssimo importante, tá certo? Não diz respeito à educação, evidentemente, mas que tem sido motivo de muita confusão. Veja, partilhando aqui, né, um caso particular, eu na verdade acredito que a pessoa que conversou comigo não vai se sentir nem um pouco ofendida de eu dizer que ela conseguiu expressar para mim, assim, numa conversa, o sentimento de muitas mães, de muitas e muitas mães pelo mundo afora, né? Muito bem, chegou no início, que bom. Isso aí. Então, de muitas e muitas mães por aí afora, né? Que é o seguinte, e de verdade eu quero dizer o seguinte, que essa pessoa que falou comigo foi a única que teve coragem de dizer de verdade aquilo que muita mãe sente, muita mãe pensa e não diz, ou coisa do tipo, porque no fundo sabe que de algum modo isso tá meio esquisito, mas porque, enfim, não condiz com absolutamente nada do que a gente vê aqui junto, né, e do que tem sido dito pelos bons formadores dentro do contexto da educação, mas que ainda assim fica algum resquício desse sentimento na vida interior das mães, e que, bem, resulta em algumas problemáticas na prática, né? Tá bom, professor, o senhor já falou um monte de coisa aí, mas o que é que isso aí significa? O que tudo isso significa, né? O que o senhor quer dizer com tudo isso? Bem, é o seguinte, né? Veja, não é incomum o sentimento de achar que, veja, de algum modo a mãe precisa ou tem uma necessidade de ser quase que uma amiga dos filhos, ok? Isso é expresso num medo que a mãe eu digo porque é muito mais comum entre as mães, né? Passa mais tempo com as crianças, etc. Mas veja, o sentimento de achar que aquele pensamento absolutamente errôneo de achar que se o filho for severamente castigado, se a mãe puni-lo com mais radicalidade, se ela cumprir aquilo que ela disse que faria, tá certo? De alguma forma, de algum modo, ela vai perder a proximidade com o filho naquele sentido positivo de proximidade, né? Ou seja, aquela relação boa, amorosa, carinhosa e etc. Há um erro, tá certo? Em pensar que isso procede ou condiz com a realidade, ok? E esse é o ponto. Veja, o sentimento não é incomum, mas ao mesmo tempo, tá certo? Ele é como que velado em muitas e muitas outras tentativas de fazer e acontecer no meio da educação de tal qual modo, né? Então, na formação dos meus filhos, eu tento um exemplo, né? De corrigi-los, tá certo? Mas eu fico em busca de um meio infalível de educação e tudo isso, né? De formação, uma espécie de fórmula pronta, faça isso porque vai dar nesse resultado aqui, e a prática da formação, que foi usada e abusada desde sempre por todos os pais na face da terra, tá certo? Que é da correção, que é da bronca quando tem que ser dada, que é do castigo quando tem que ser dado. E isso eu abandono, por quê? Porque eu não quero perder aquela relação boa que existe, né? De mãe e filho, de pai e filho e etc, né? Veja, tudo isso é a maior balela, a maior bobagem, por um motivo bastante simples, tá certo? A criança, ela tem um senso de autoridade muito aguçado, tá certo? Ela quase que pede
para seguir uma autoridade, ela quase que exige uma autoridade. A criança funciona desse modo. Nenhuma criança na face da terra, tá certo, vai ter uma aversão à autoridade, uma criança normal, tá certo? Normal que eu digo, sem nenhuma deficiência e etc, né? Sem nenhuma disfunção psíquica e etc, né? Então, nenhuma delas vai, né, em condições normais, vai te desautorizar porque ela é assim, malvada e não sei o que e etc. Na verdade, a criança, ela quer uma autoridade. Ela quer alguém que olhe na cara dela e diga o que ela não tem que fazer. E que diga pra ela o que ela deve fazer. A criança tem esse senso de autoridade. Tá certo? A gente não pode pensar que, né, a criança, ela vai de algum modo, né, se a gente corrigi-la e etc., perder a dimensão do carinho, da ternura com a mãe de modo algum. Isso não vai acontecer em momento nenhum. Tá certo? Veja, é só vocês pensarem nas histórias de vocês, assim, as mães mais antigas, tá certo, de algumas boas décadas atrás, não eram do mesmo modo como são hoje, né, as mães de hoje, tá certo? Tem até alguns memes que rolam aí pela internet, né, daquele personagem de um desenho da Disney que fica olhando assim e dizendo, bate, por que ela não bate, né? Veja, às vezes não precisa nem chegar ao extremo, né, mas daquilo que o meme tá expressando ali, mas veja, as mães antigamente não davam mole de jeito nenhum, entende? Era muito comum você ouvir dizer que a criança estava lá de castigo ajoelhada no milho, entende ou não? E por que que isso acontecia? Porque a mãe sabia que ela precisava cortar aquilo que é mal de verdade, tá certo? E fortalecer aquilo que era bom, verdadeiramente bom, entende? Então, havia esse senso de modo muito mais aguçado. Agora, atualmente, mentiras, assim, muito graves no que diz respeito à educação foram vendidas por aí, tá certo? Uma tal de disciplina positiva e não sei o que, e essas balelas todas que são vendidas por aí, tá certo? Que só funcionam como meios de acabar com a autoridade dos pais, de destruir a autoridade dos pais, de, tá certo, fazer com que a autoridade seja de fato uma mera máscara, na verdade, né? A gente finge que manda em alguma coisa, mas na verdade é a criança quem tem a maior autoridade aqui dentro dessa casa, diante de nós e etc, né? A vontade dela que sempre vai ser feita, é ela que quando chegar a alguma conclusão, essa conclusão a que ela chegou que vai ser seguida e etc, né? Então, basta que ela faça uma birra a mais e tudo isso para que a gente se sente ali, não, vamos conversar, vamos tentar negociar e etc, ou seja, fazer com que a criança participe das decisões e das... Veja só, dar nas mãos de uma criança a decisão de sua própria vida significa, tá certo, condená-la à ruína, porque ela não tem condições de tomar uma decisão que seja verdadeiramente boa. Não tem, simplesmente não tem. Então, quando os pais corrigem uma criança, dão-lhe um castigo um pouco mais severo por conta de uma atitude ruim, os pais estão dando condições, tá certo, para que em longo prazo aquela criança tenha a capacidade de autodeterminar-se de um modo, tá certo, que condiga com a realidade do ser humano, como um ser humano bom deve ser, entende? Agora, ficar nessa história de, tá certo, conversar, negociar e vamos chegar a um acordo, vamos fazer um combinado, né? A disciplina positiva fala em termos de combinados. Vamos fazer combinados e etc. Ou seja, você faz um contrato com uma criança, você tem que cumprir alguma coisa e ela também tem que cumprir. Meu Deus do céu, tá certo? Por que o pai precisa, né, cumprir com certos... com certos ali com certas atitudes que ele foi negociando com o filho para que o filho faça aquela outra coisa que ele deve fazer. Isso significa dizer que o filho só fará se o pai fizer também, entende ou não? Essa história de combinado é a pior palhaçada, tá certo? Então veja, o que é que o pai precisa restaurar e acabar com essa ideia de que se corrigir severamente vai prejudicar a relação dos filhos. Primeiro, tirar isso da cabeça, tá certo? Segundo, fazer o que precisa ser feito. Ir lá e corrigir a criança do modo como precisa ser corrigido. Dizer não quando tem que dizer não, tá certo? O meu pai abriu aqui a live aqui agora, me lembro de uma vez quando era mais novo, tá certo? Isso não foi comigo, né? Mas com um outro rapaz, né? Que conviveu muito com a gente, vivia na casa do meu pai.
ele comeu uma banana, meu pai disse pra ele, você não vai comer outra banana. Ele tá pedindo, quero banana. Ele, você não vai comer outra banana, porque se você comer essa banana, porque você não vai comer essa banana, você tá cheio já e etc. Ele, não, quero banana. Tá, se você não comer, eu vou esfregar essa banana na tua cara, entende? Tá bom, não preciso nem dizer, né, que nunca mais, tá certo, a gula cometeu aquele moleque, tá certo? Porque ele parou com aquela palhaçada de ficar pedindo aquilo que ele não queria só pra depois ter que jogar fora, entende? Então veja, a gente precisa corrigir os afetos para que eles sejam colocados em ordem e não ter medo de corrigi-lo de um modo como deve ser corrigido e fazer aquilo que a gente disse que ia fazer, porque se não fizer a gente acaba, mata ali, tá certo, a formação no meio do caminho, né? Se você não, eu vou fazer isso aqui, tá certo? Se você ficar fazendo birra, a gente vai embora agora. A criança faz birra, a gente negocia, né? Vai lá para fora, meio mais ou menos e etc. Se disse que vai fazer uma coisa, precisa ser feita, entende? E de modo algum não fazer. Ok? E de novo, porque a criança tem um senso de autoridade muito aguçado, ela não vai perder o carinho e o amor, tá certo? Veja, no colo de quem, mesmo depois de ter levado a bronca, é que o filho vai buscar ali a ternura, o carinho e etc, que ele vai precisar depois ali de algum tempo dele ter chorado? No colo da própria mãe, tá certo? Esse fim de semana mesmo, a gente tava aqui pintando a capela do colégio, aí um rapazinho, né, ficou lá de castigo, etc. Daqui a pouco tava chorando, ficou mal porque ficou de castigo, porque fez bagunça. Dali a pouco ele tava lá abraçando a mãe, a mesma mãe que tinha colocado ele de castigo de modo incisivo, severo ali. Ele tava lá no colo da mãe, chorando no colo dela, e etc. Entende ou não? A gente não perde, de modo algum, as crianças em sendo severos com elas. Na realidade, a gente conserva a nossa posição de autoridade diante delas. Porque ela vai reconhecer que, de fato, diante de você, mãe, pai, etc., existem certos limites que ele não pode cruzar, tá certo? E essa é uma das características de quem possui uma real autoridade, tá certo? Existirem limites reais que não podem, de modo algum, ser cruzados. Ao mesmo tempo que é a pessoa em quem ele pode 100%, tá certo? Confiar todas as suas dores e etc., porque vai receber carinho e cuidado. E vai receber um bom direcionamento e tudo isso, né? E vai receber elogio quando precisa, né? Quando precisar de receber e tudo isso, mas em outro aspecto, né? Os limites bem estabelecidos farão com que ele reconheça o papel de autoridade real, entende? É uma pessoa que eu posso olhar e imitar. E mais do que isso, eu devo como que obedecer a todas as palavras que essa pessoa me disser. E assim deve ser uma mãe. Entende ou não? Se ela disse que vai fazer, ela vai fazer. Tá, então eu preciso obedecer e fazer direito. Ok? Ao mesmo tempo em que a vida da minha mãe é de algum modo um exemplo para minha vida, eu preciso seguir e obedecer ali tudo que ela disse e ao mesmo tempo imitá-la nas atitudes que ela tem, porque são atitudes muito boas, eu reconheço. Por quê? Porque existem limites bem estabelecidos, ela me corrige quando necessário, então o modo como ela age deve ser um modo bom, tá certo? Esse raciocínio, ele não é feito como que nesse processo como eu estou descrevendo, mas ele é intuitivo. Por quê? Por conta daquele, né, senso de autoridade. Então eu preciso imitar, eu preciso seguir, eu vou, né, imitar as atitudes aqui que meus pais têm tido, porque são atitudes boas, porque quando tem alguma atitude que não condiz, ele me corrige e etc. Entende ou não? Essa ideia de que vai perder de algum modo é falsa, tá certo? Tá mais do que claro isso aqui. Então não tenham medo de modo algum, e pelo amor de Deus, não tenham medo de corrigir incisivo e severamente seus filhos quando forem necessários. Não estou dizendo que precisa dar uma surra, entende? Estou precisando que precisa ser enérgico quando fizer uma correção, tá certo? Porque eles precisam entender que o modo como algo ruim é feito é de fato ruim e desagrada de verdade. Em primeiro lugar a Deus, depois aos próprios pais. Entende ou não? E que aqueles afetos precisam ser colocados no lugar. E os afetos só vão ser colocados no lugar se você, mãe, pai, colocar esses afetos no lugar. Porque a criança não vai por ela mesma, ok? Como que direcionar-se, determinar-se para o bem e etc, né? Para o real bem, o verdadeiro bem, tudo isso. Não vai. Como que na primeira fase da educação, é necessário que a consciência fora dela mesma, né? Que são os pais, a corrijam, a digam o que é bom, a digam o que é mal, o que é feio, o que é bonito, né? O que é belo. E vão conduzindo-os. Agora, né, se em detrimento disso a gente escolhe por fazer com que a criança opine no modo como ela tem que agir, aí lascou, entende? Aí tá ferrado, né? A criança, enfim, né, vai desandar nesse sentido dos afetos aí, né? Porque ela vai participar das decisões, então ela vai sempre decidir por aquilo que é confortável.
E vai acabar que se ela participa das decisões, a gente vai acabar cedendo ali. Entende ou não? Porque vai ficar meio que no meio termo ali, né? A gente diz que não pode, mas meio que mais ou menos. Então vai parecer aquela negociação de dono de empresa, né? Eu te dou 10%, não, eu te dou 15%, 10%, 12% e tal. E aí vai negociando ali, né? Pra ver o quanto é benéfico para cada um dos lados, entende? E o benéfico para a criança vai ser sempre a satisfação afetiva. Deu para entender? Então, muito bem. É isso, meus caros. Deus abençoe vocês. Tá certo? Nós nos vemos na próxima quinta-feira, né? Para mais uma das nossas lives matinais, para ter uma conversa, dessas conversas que têm sido muito boas, eu acredito, muito úteis também para vocês, né? Tá bom? Então, nos vemos na próxima. Deus abençoe. E é isso. Um abração. Tchau. Até mais.